Olá a todos, muito boa noite. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade do estudo do sistema recursal. Na aula passada, vimos o conceito de recurso e quais são os pressupostos de admissibilidade recursal, né? Quais são, então, os requisitos para que se tenha um recurso. E agora, na aula de hoje e nas próximas, vamos estudar os recursos em espécie, ou seja, cada modalidade de recurso previsto aí no Código de Processo Civil e na CLT e também na Constituição Federal. Temos essas três normas jurídicas que há previsão de um recurso a ser aplicado dentro do processo do trabalho. Lembrando que o Código de Processo Civil é sempre aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho. A CLT é aplicada naquilo que é omisso, é aplicado o Código de Processo Civil. Então vamos ver agora cada um dos recursos previstos no processo do trabalho, começando pelos embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são opostos quando tiver, seja numa sentença, ou seja, naquela decisão proferida por um juiz de primeira instância, ou seja, num acórdão, que é aquela decisão colegiada proferida pelos tribunais regionais do trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho e também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando há na sentença ou no acórdão esses três requisitos que a gente vai ver, a obscuridade, a contradição ou a omissão, quando há, então, na sentença ou no acórdão qualquer obscuridade, qualquer contradição ou qualquer omissão, cabe este primeiro recurso, que é os embargos de declaração. Os embargos de declaração servem, então, para essas três finalidades: tratar de uma obscuridade, ou seja, quando a sentença ou acórdão não deixou algo claro na fundamentação de sua decisão, quando há uma contradição entre a fundamentação e a conclusão da sentença ou do acórdão, né? Ou quando o juiz ou o tribunal esquecer ou se omitir algum ponto importante que deveria ter sido objeto ali da decisão, seja ela de primeira ou segunda instância. Então, se eventualmente em uma sentença, né, o juiz, vamos tratar primeiro de uma sentença, o juiz, ele, ao analisar ali o pedido do autor na reclamação trabalhista, na ação trabalhista ali do autor, do reclamante, ele se omitir de algum ponto, ele eventualmente não analisar algum pedido do autor, como, por exemplo, uma ação que só é tratada do fundo de garantia, 13º, as férias e o dano moral. E ele esquece, ele se omite com relação ao dano moral. O autor, o reclamante, pode interpor, pode opor este recurso no prazo de 5 dias para que o juiz sane essa omissão. Se o juiz deixou alguma questão obscura, ou seja, não deixou claro uma situação, como, por exemplo, a questão do índice de reajuste das verbas deferidas. Ele não falou qual que é o índice que ele entende que deve ser aplicado. Se é o índice, por exemplo, da TR, ou o índice do INPC, enfim, ou o IPCA, né? Se ele deixa obscura essa situação, cabe às partes apresentarem esse recurso em vários declaração para que se deixe claro. A sentença tem que deixar claro exatamente aquilo que está sendo objeto do recurso. Um outro exemplo, o juiz ele analisa ali as horas extras que o reclamante pleiteou na ação e faz a condenação, depois ele entende que realmente a empresa tem que ser condenada, mas ela não fala quantas horas extras o juiz entendeu que a empresa tem que pagar. Deixou uma questão obscura, deixou uma questão sem ali a clareza necessária. Então, cabe recurso de embargos de declaração. Então, os embargos de declaração servem para essas três modalidades, para essas três formas, para tratar de uma obscuridade, para tratar de uma contradição ou para tratar de uma omissão. Então, quando há essas três situações, esses três erros na sentença ou no acórdão, cabe ao reclamante ou à reclamada apresentar o recurso de embargo de declaração. O prazo
para interposição deste recurso. 5 dias, sempre contado da publicação ou da ciência da sentença. Vimos na aula passada como se dá a questão da publicação da decisão, né? Publicada a sentença ou acórdão, cabe no prazo de 5 dias, esses 5 dias são 5 dias úteis, a interposição desse recurso para tratar de omissão, de obscuridade ou de contradição. Para este recurso, não tem preparo, né? Não tem que pagar ali o depósito recursal e nem que pagar as custas processuais. Já vimos na aula passada como é que funciona a questão do preparo, né? Então, para os embargos de declaração, nem reclamante nem a reclamada precisa fazer o depósito recursal e também não precisa pagar as custas, tá? Importante sempre dizer, né, que os embargos de declaração eles não são um recurso obrigatório, né? Ou seja, se na sentença não há nenhuma omissão, nenhuma obscuridade ou nenhuma contradição, eu não preciso apresentar os embargos de declaração. Não há necessidade de apresentar embargos de declaração sem que haja realmente algum desses vícios, obscuridade, contradição ou omissão. Aliás, se o juiz verificar que a peça foi interposta, ou seja, os embargos de declaração foi interposto, sem que haja obscuridade, contradição ou omissão, o juiz pode aplicar uma multa, o que a gente chama de embargos de declaração protelatórios. Ou seja, o reclamante ou a reclamada apresentaram esta peça sem necessidade, sem que houvesse realmente uma situação que justificasse a interposição deste recurso. Se o juiz verificar essa situação, ele pode sim aplicar uma multa que a gente chama de embargo de declaração protelatórios. E quem deve pagar isso é o reclamante ou a reclamada, ou seja, aquela parte que apresentou esses embargos protelatórios. Sempre que apresentado os embargos de declaração, isso é bastante importante, é uma situação que sui generis do próprio embargo de declaração, uma situação totalmente particular dos embargos de declaração, ele interrompe o prazo de qualquer outro recurso. Significa dizer o seguinte: eu apresentei os embargos de declaração. Enquanto não é julgado esses embargos de declaração, o meu prazo para os demais recursos que vamos estudar, como por exemplo o recurso ordinário e o agravo de instrumento, o recurso de revista, né, e os demais que vamos estudar, ele fica interrompido, ele não começa a contar. O prazo para a interposição dos próximos recursos, ele só começa a contar a partir da data da publicação do julgamento deste recurso. Então, ou seja, julgou os embargos de declaração e ainda assim a sentença não está favorável para quem apresentou o recurso, esta parte pode apresentar os demais recursos, como recurso ordinário, como recurso de revista, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, é importante dizer que os embargos de declaração, eles interrompem o recurso a partir da data que julgou o recurso e publicou a sentença dos embargos de declaração, a decisão dos embargos de declaração, aí inicia-se um novo prazo para a interposição dos demais recursos. O recurso de embargos de declaração ele possui um efeito modificativo, ou seja, se o juiz realmente verificar que na sentença dele há uma obscuridade, há uma contradição ou há uma omissão, ele pode modificar a sua decisão. E quem que julga os embargos de declaração? Os embargos de declaração são julgados pelo mesmo juiz que proferiu a decisão. Então, se a sentença foi proferida e existe uma omissão, obscuridade ou contradição, quem vai julgar este recurso é o mesmo juiz que proferiu a sentença. Ou se os embargos de declaração estão sendo apresentados em face de um acórdão, da mesma forma, há a possibilidade de modificação do acórdão em razão de uma omissão, de uma obscuridade, uma contradição. Isso a gente chama de efeito modificativo, né? Alguns autores de processo do trabalho falam de efeito infringente. Então, realmente os embargos de declaração possuem este efeito, o efeito de modificar
a decisão proferida. Claro, somente se houver a omissão, a contradição ou ali uma obscuridade da decisão. Importante, então, sempre dizer que os embargos de declaração, eles cabem em caso de omissão, em caso de obscuridade ou em caso de contradição. Ele interrompe o prazo recursal, ele também, além de ele interromper o prazo recursal, ele tem este efeito modificativo. A outra situação é que quem julga os embargos de declaração é o próprio juiz que analisou ali a sentença ou o próprio tribunal que analisou ali o acórdão. E essa é a questão que a gente tinha conversado. Se os embargos de declaração forem considerados protelatórios, ou seja, com o intuito de atrasar o andamento normal do processo, o juiz pode aplicar uma multa de 1% ou até 10%. E este 1% ou 10% é em cima do valor da causa. Então, se temos uma ação, né, cujo valor da causa é R$1 milhão, e o juiz entender que há o intuito protelatório dos embargos de declaração, ele pode dar uma multa de até 10% do valor da causa. Então tem que tomar muito cuidado o advogado ao fazer os embargos de declaração e só utilizar essa medida quando há esses três requisitos, que é a obscuridade, a contradição ou a omissão. Para rever a decisão, para rever ali as provas do processo, não cabe embargos de declaração. Para que a gente aponte um erro de interpretação ali do processo, um erro de interpretação da prova do processo, eu não vou usar os embargos de declaração. Ou seja, se eu quiser que o juiz reanalise uma prova testemunhal, por exemplo, não é pelos embargos de declaração que eu vou fazer isso. Eu vou utilizar o recurso ordinário, se eu tiver questionando uma sentença, eu vou utilizar um recurso de revista, se eu estiver impugnando ou discutindo a incorreção de um acórdão, né? Então, os embargos de declaração, destaco, só serve para sanar uma obscuridade, sanar uma contradição ou sanar uma omissão. Se o juiz entender que não, a medida foi interposta, os embargos de declaração foram apresentados sem que se cumpra essas três hipóteses, ele pode aplicar essa multa por embargos de declaração protelatórios, aplicando uma multa de 1% sobre o valor da causa até 10% do valor da causa. Há também a possibilidade, né, e já me perguntaram isso, né, alguns outros colegas de vocês em outras aulas, se da decisão que for apresentado os embargos de declaração, ou seja, né, eu apresentei embargos de declaração, o juiz entendeu que não há omissão, não há contradição e não há obscuridade. Mas ele esquece de analisar um dos requisitos dos embargos de declaração. Ou seja, ele não analisou tudo, né? Então, eu apresentei os embargos de declaração apontando omissão em 3 itens da sentença, obscuridade em 2 itens da sentença e contradição em mais 4 itens da sentença. Então, uma hipótese de uma sentença que há as 3 hipóteses, omissão, obscuridade e contradição. Na hora de analisar os embargos de declaração, o juiz ele não analisa todas as omissões que foram apontadas, todas as contradições e nem todas as obscuridades. E aí me perguntaram uma vez, uma pergunta muito boa em sala de aula, né, em semestre passado, se eu posso apresentar embargos de declaração da decisão que analisou os embargos de declaração. A lei não proíbe, né, mas realmente tem que ser verificado, tem que tomar muito cuidado de apresentar embargos de declaração de sentença ou acórdão de embargos de declaração, porque se realmente o juiz entender que houve um intuito protelatório, ele pode aplicar a multa. Então, cabe sim embargos de declaração de embargos de declaração. Né? Não há violação, não há qualquer forma, a lei não proíbe essa medida.
mas tem que tomar muito cuidado, porque se não houver uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição ali na sentença de embargos de declaração, o juiz pode aplicar uma multa por embargos de declaração protelatórios. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Estudamos aí hoje todos os requisitos desses embargos de declaração, uma peça bastante utilizada no processo do trabalho, que serve para sanar a omissão, a obscuridade ou uma contradição de um acórdão ou de uma sentença. Vimos que ele é analisado pelo próprio juiz ou pelo próprio tribunal que analisou aquela decisão, que é obscura, que é contraditória ou que é omissa. Vimos que não há preparo recursal. E também vimos que este recurso interrompe o prazo de quaisquer outros recursos, devendo somente ser utilizado esta medida nessas situações aqui. Sendo que, se verificado que não foi cumprido com esses requisitos, obscuridade, omissão ou contradição, o juiz pode entender e pode aplicar a multa por embargos de declaração protelatórios, cuja multa é de 1 a 10%. Então, dei uma lida na apostila, sempre revisando também os itens anteriores que vimos nas outras aulas, Estudem essa questão dos embargos de declaração, vamos fazer discussões em sala de aula com relação a este primeiro recurso, e na aula que vem vamos iniciar o estudo do recurso ordinário. Sempre estudem, leem a apostila e esclareçam as dúvidas no Microsoft Teams. Bom estudo a todos e até uma próxima oportunidade.